homem encontra 3 bebês abandonados em sua fazenda. Mas o que sua cadela estava fazendo com eles deixou-o em choque total. Uma manhã, como qualquer outra na fazenda dos Oliveira, transformou-se no dia que mudaria para sempre a vida de Mateus. O sol mal havia nascido quando ele saiu para verificar as plantações, como fazia todas as manhãs. Nina, sua fiel cadela pastora, que normalmente o seguia de perto, naquela manhã comportava-se de maneira estranha, latindo insistentemente em direção a um arbusto próximo à cerca que delimitava a propriedade. "O que foi, Nina? Encontrou algo?" Mateus perguntou, caminhando em direção ao animal. Ao se aproximar, Nina agitou-se ainda mais, correndo entre o dono e o arbusto, como se quisesse mostrar algo de extrema importância. Mateus afastou os galhos e viu o que nunca poderia imaginar: 3 bebês, aparentemente recém-nascidos, enrolados em mantas já desgastadas pelo tempo e umidade. Estavam vivos e surpreendentemente calmos, como se Nina os tivesse protegido durante toda a noite. "Meu Deus!" exclamou Mateus, levando as mãos à cabeça. "De onde vocês vieram?" Olhou ao redor, procurando algum sinal de quem poderia ter deixado as crianças ali, mas não havia ninguém à vista. Sem pensar 2 vezes, reuniu os 3 bebês com cuidado nos braços e correu em direção à casa principal. Helena estava preparando o café da manhã quando viu o marido entrando pela porta da cozinha, ofegante e com uma expressão que mesclava espanto e preocupação. "Mateus, o que aconteceu? O que é isso nos seus braços?" "Helena, encontrei esses bebês nos fundos da propriedade, perto do riacho. Nina estava protegendo-os", explicou Mateus, colocando as crianças cuidadosamente sobre a mesa da cozinha. Helena levou as mãos à boca, surpresa. 3 bebês? Abandonados? Quem faria uma coisa dessas? Ela se aproximou e examinou as crianças. 2 meninas e um menino, todos com poucos dias de vida, pele rosada e olhos ainda acostumando-se à luz. Estavam famintos e suas roupas estavam úmidas pelo sereno da manhã. "Precisamos alimentá-los e aquecê-los imediatamente", disse Helena, já assumindo o controle da situação. "Vou preparar leite morno." "Você tem alguma ideia de quem poderia ter deixado essas crianças aqui?" Mateus balançou a cabeça negativamente. "Não vi ninguém nas redondezas. Nina deve ter cuidado deles durante a noite. Se não fosse por ela." O casal trocou um olhar preocupado, consciente da gravidade do que poderia ter acontecido se os bebês não tivessem sido encontrados a tempo. Os primeiros dias foram uma verdadeira jornada para Mateus e Helena. Sem experiência com bebês, eles improvisaram o possível: garrafas de leite adaptadas para mamadeiras, panos limpos como fraldas e caixotes transformados em berços. O casal havia tentado ter filhos por anos, sem sucesso, e agora se viam diante de 3 recém-nascidos que demandavam atenção constante. As noites tornaram-se um desafio sem precedentes, com choros alternados e mamadas frequentes. "Acho que deveríamos informar as autoridades", comentou Mateus na 4ª noite, enquanto ninava um dos bebês. "Talvez haja alguém procurando por eles." Helena, que embalava os outros 2 em uma rede improvisada, olhou para o marido com os olhos marejados. "E se não houver ninguém, Mateus? E se foram abandonados de propósito? Você viu como Nina os encontrou? Longe de qualquer estrada ou casa." A dúvida pairou no ar, misturando-se ao medo do desconhecido e ao crescente apego que já sentiam pelas crianças. "Vou ao vilarejo amanhã", decidiu Mateus. "Preciso descobrir se alguém sabe de algo. Enquanto isso, continuamos cuidando deles como se fossem nossos." O vilarejo de São João do Campo ficava a 2 horas de caminhada da fazenda dos Oliveira. Mateus chegou quando o mercado local fervilhava de pessoas, o momento perfeito para buscar informações. Conversou com comerciantes, pescadores e até com o pároco da igreja local. Poucos mostraram interesse genuíno pelo caso dos bebês abandonados, até que Dona Conceição, a mais antiga moradora do vilarejo, aproximou-se dele após ouvir sua história. "Você disse 3 bebês?" perguntou ela, apoiando-se em sua bengala. "Encontrados perto do riacho que corta sua propriedade?" Mateus assentiu, sentindo que finalmente poderia encontrar alguma resposta. "Deve ser Beatriz", disse a senhora com voz pesarosa. "Uma jovem que vivia nas montanhas com um homem violento. Soube que estava grávida e sumiu há alguns meses.
Dizem que ele a ameaçou quando descobriu que ela esperava trigêmeos. O coração de Mateus apertou-se. E onde ela está agora? Preciso devolver os bebês a ela. Dona Conceição baixou os olhos. Encontraram seu corpo na manhã de ontem, na margem do rio que passa por sua propriedade. Parece que ela tentou atravessar a correnteza durante a tempestade de 3 dias atrás, provavelmente levando os bebês para um lugar seguro. A notícia caiu como um peso sobre Mateus. De repente, a presença dos bebês em sua fazenda ganhou um significado mais profundo e trágico. Beatriz, uma mãe desesperada, havia dado a vida na tentativa de salvar seus filhos. E o pai das crianças? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que fugiu após a morte de Beatriz, outros que nunca quis saber dos bebês. Era um homem sem família, sem raízes aqui. Antes de retornar para casa, Mateus visitou a pequena capela do vilarejo e acendeu uma vela por Beatriz, prometendo em silêncio que honraria seu sacrifício cuidando de seus filhos como se fossem seus próprios. Quando retornou à fazenda e compartilhou a descoberta com Helena, ambos souberam que não havia mais dúvidas sobre o que deveriam fazer. Vamos criá-los, Mateus, disse Helena com firmeza. É o que Beatriz desejaria. Ela morreu tentando dar a eles uma vida melhor. Não será fácil, Helena. Somos apenas agricultores. Vivemos do que a terra nos dá. E 3 crianças de uma só vez. Desde quando a vida fácil nos atraiu? Helena sorriu, pegando em suas mãos. Sempre quisemos filhos. Deus nos enviou 3 de uma vez. Quem somos nós para questionar seus caminhos? Na semana seguinte, batizaram os bebês na mesma capela onde Mateus havia acendido a vela para Beatriz. As meninas receberam os nomes de Mariana e Sofia, e o menino foi chamado de Gabriel. Como sobrenome, levaram Oliveira, mas também Luz, em homenagem a Beatriz, cujo sobrenome ninguém conhecia, mas cujo último ato havia sido iluminar o caminho de seus filhos para um futuro melhor. O padre local, o padre Antônio, olhou com desconfiança para o casal durante o batismo. Vocês têm certeza disso? 3 crianças que nem são do seu sangue? São do nosso coração, padre. E isso é o que importa, respondeu Mateus, segurando um dos bebês. Os anos passaram e as crianças cresceram fortes e saudáveis, preenchendo a fazenda com risos e brincadeiras. Conforme se aproximava a idade escolar, no entanto, novas dificuldades surgiram. A pequena escola do vilarejo, que ficava a 1 hora de caminhada da fazenda, era frequentada por crianças cujas famílias se conheciam há gerações. No primeiro dia de aula, Mariana voltou para casa chorando. Por que eles dizem que não sou sua filha de verdade, pai? Perguntou ela, com os olhos marejados. Disseram que fomos achados como gatinhos abandonados. Mateus sentiu o coração apertar. Ele e Helena sempre foram honestos com as crianças sobre sua origem, mas de uma forma que preservasse sua dignidade e honrasse a memória de Beatriz. Venham cá, chamou ele, reunindo os 3 na varanda. Quero mostrar algo a vocês. Mateus entrou na casa e voltou com um álbum encadernado em couro, que havia confeccionado ao longo dos anos. Ao abri-lo, as primeiras páginas mostravam fotografias dos bebês sendo encontrados por Nina, depois os primeiros dias na fazenda, os primeiros passos, os primeiros sorrisos. Vejam, esta é a história de como nossa família começou. Foi diferente, sim, mas não menos especial. Na verdade, acredito que foi ainda mais especial. Virou algumas páginas e mostrou uma fotografia desbotada de uma jovem mulher que sorria timidamente. Esta é a Beatriz, sua mãe biológica. Consegui esta foto com pessoas que a conheceram. Ela amava vocês tanto que deu a própria vida para protegê-los. Gabriel, o mais questionador dos 3, perguntou. Então, por que algumas pessoas nos tratam como se fôssemos diferentes? Por que algumas pessoas só conseguem entender o amor quando ele vem do mesmo sangue? Elas não conseguem ver que o amor verdadeiro é uma escolha diária, não apenas uma coincidência de nascimento, explicou Helena, que havia se juntado a eles. Nós escolhemos amar vocês desde o primeiro momento. E essa escolha fazemos todos os dias, sem arrependimento. Sofia, a mais sensível, abraçou os pais. Então somos especiais porque vocês nos escolheram? Exatamente, confirmou Mateus. E saibam que, se pudéssemos escolher 1000 vezes, escolheríamos vocês 1000 vezes. Conforme os anos passavam, os desafios continuavam. No vilarejo, comentários maldosos sobre as crianças achadas persistiam.
principalmente de famílias mais tradicionais que viam a situação com desconfiança. Quando os trigêmeos completaram 10 anos, Mateus decidiu que era hora de enfrentar essa situação de uma vez por todas. Durante a festa anual da colheita, quando todos os moradores se reuniam para celebrar, Mateus pediu a palavra. Amigos e vizinhos, começou ele, com a voz firme. Há 10 anos, minha esposa Helena e eu fomos abençoados com a chegada de Mariana, Sofia e Gabriel em nossas vidas. Alguns de vocês conhecem a história de como eles chegaram até nós. Outros apenas ouviram rumores. Fez uma pausa, olhando diretamente para aqueles que sabia serem os principais propagadores de comentários negativos. Hoje quero convidar cada um de vocês para conhecer a verdadeira história da nossa família. Não a história de crianças achadas, mas a história de como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Como uma mãe deu a vida por seus filhos, e como duas pessoas comuns como nós, descobrimos que a paternidade e a maternidade não têm nada a ver com sangue, mas com coração. Aos poucos, as barreiras começaram a cair. As crianças, agora adolescentes, encontraram seu lugar na comunidade. Mariana revelou-se uma excelente contadora de histórias. Sofia demonstrou talento para a medicina natural, tratando feridas com ervas que ela mesma cultivava. E Gabriel herdou de Mateus o amor pela terra e pela agricultura. O álbum de fotografias que Mateus havia começado tornou-se um projeto familiar. Cada nova conquista, cada momento especial era registrado e comentado. As últimas páginas continham não apenas fotos, mas reflexões das próprias crianças sobre suas jornadas. Sempre soube que éramos diferentes, escreveu Mariana em uma das entradas. Mas com o tempo, entendi que ser diferente não significa ser menos. Significa ter uma história única para contar. Quando os trigêmeos completaram 18 anos, a fazenda dos Oliveira transformou-se no cenário de uma grande celebração. Amigos, vizinhos e até mesmo pessoas de vilarejos distantes vieram prestigiar o evento. Durante a festa, Mateus e Helena reuniram todos para um brinde especial. Há 18 anos, Nina, nossa cadela, nos levou até 3 pequenos milagres. Começou Mateus emocionado. Naquela manhã, não sabíamos que nossa vida mudaria para sempre. Não sabíamos que encontraríamos não apenas 3 crianças para amar, mas uma nova definição do que significa ser família. Helena, ao seu lado, continuou. Hoje celebramos não apenas o aniversário de Mariana, Sofia e Gabriel, mas a jornada que percorremos juntos. Uma jornada que nos ensinou que o amor verdadeiro não conhece limites, não discrimina, não questiona, ele simplesmente existe e se multiplica. Gabriel, agora um jovem forte com os olhos determinados de Mateus, tomou a palavra. Muitas vezes me perguntaram como é ser adotado, como é não conhecer meus verdadeiros pais. Hoje, quero dizer a todos que nunca tive dúvidas sobre quem são meus verdadeiros pais. Ele se virou para Mateus e Helena, com lágrimas nos olhos. Verdadeiros pais são aqueles que ficam acordados a noite toda quando você está doente. São aqueles que ensinam valores, não apenas com palavras, mas com exemplos diários. São aqueles que celebram suas vitórias como se fossem deles e que sofrem com suas dores como se as sentissem na própria pele. Sofia, sempre a mais emotiva, acrescentou. Nossa mãe biológica, Beatriz, nos deu a vida e depois deu a própria vida para nos proteger. Nunca esqueceremos. Mas foram vocês, pai e mãe, que nos ensinaram a viver, a amar, a ser quem somos hoje. Mariana, com seu jeito eloquente, finalizou. Aprendemos que família não é definida pelo sangue que corre nas veias, mas pelo amor que pulsa no coração. E por isso somos infinitamente gratos por termos sido encontrados naquela manhã, debaixo daquele arbusto, protegidos por Nina. No final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Mateus e Helena sentaram-se na varanda da casa, observando as estrelas, como costumavam fazer antes da chegada das crianças. Valeu a pena, não é? Perguntou Helena, recostando a cabeça no ombro do marido. Mateus assentiu, contemplando a fazenda que agora florescia não apenas com as plantações que cultivava há anos, mas com o amor e a dedicação que ele e Helena haviam plantado naquelas 3 vidas que o destino confiara a eles. Cada noite sem dormir, cada lágrima, cada desafio, tudo valeu a pena, respondeu ele, apertando a mão da esposa. Porque no final não foram apenas 3 vidas que salvamos naquele dia. Foram 5.
E assim, sob o céu estrelado, Mateus e Helena comemoravam não apenas o aniversário dos filhos, mas o dia em que suas vidas foram transformadas pelo poder do amor incondicional, provando que a verdadeira família é aquela construída dia após dia, com escolhas, compromisso e um amor que transcende qualquer laço biológico.